A semana 1 da temporada regular oficialmente acabou e é bizarro o quanto cada jogo foi interessante. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre cada um dos jogos que tivemos na semana 1 e no final do vídeo falar sobre os jogos mais legais que a gente vai ter na semana 2. Fica aí que o vídeo vai ser muito da hora. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports e é oficial, a NFL voltou, os jogadores titulares estão jogando e caraca, como tivemos coisas legais, então eu não quero demorar aqui porque tem muita coisa pra falar. Então, começamos a semana 1 na quinta-feira no Thursday Night Football, em que o campeão do Super Bowl Philadelphia Eagles enfrentou o Atlanta Falcons e ganhou por 18-12, mas não foi um jogo muito legal. Inclusive o pessoal no Twitter tava falando, se você esperava que esse fosse um jogo da hora, calma, podem ter jogos mais legais por aí. E é verdade, apesar dos dois times serem muito bons, os dois times não jogaram bem, cara. Os Falcons na Red Zone, que são as últimas 20 jardas antes do touchdown deles, não foram bem, eles não conseguiam pontuar. Foi um jogo daqueles que é difícil de engrenar, muito punch e tudo mais. O Nick Foles estava de titular, o quarterback titular dos Eagles, porque o Carson Wentz ainda não tá completamente saudável, não sabemos como vai ser pra semana 2, mas acabou sendo 18-12 por causa disso. Foi um jogo muito truncado, infelizmente não foi o que a gente esperava dos dois times que são muito fortes. Os dois estavam nos últimos dois Super Bowls, os Eagles no último e o Falcons no penúltimo Super Bowl. No domingo vamos começar com Jaguars e Giants, que foi um jogo de dois times, os Jaguars que estão numa ascendente e os Giants que estavam lá embaixo foram o segundo pior time da temporada passada, fizeram a segunda escolha geral do draft desse ano e é justamente ele que foi o destaque dessa partida. Saquon Barkley, o running back do New York Football Giants, mostrou por que ele foi a segunda escolha no draft. Ele é realmente absurdo e na primeira corrida dele ele fez um touchdown correndo para 68 jardas, foi muito bem, mas o resto do jogo não foi tão bem assim. O jogo foi disputado, mas foi meio morno também, foi 20-15 para os Jaguars, o que mostra não foi um placar lá dos muito grandes, né? Eli Manning não fez o melhor jogo dele, o Blake Bortles continua afiado, o quarterback dos Jaguars, mas não parece ser o Blake Bortles daquele que chegou até a final da conferência americana na última temporada, sabe? Mas mesmo assim foi um jogo interessante, vamos ver como é que esses times engrenam. Steelers e Browns empataram, e isso já é chocante por si só. Primeiro porque os Steelers são um baita time, os Browns foram o time que tiveram pior desempenho na temporada passada, fizeram 0-16 e o jogo ficou 21-21. Golim não sabia que tinha empate na NFL, tem, apenas na temporada regular pode empatar, mas tem prorrogação. 21-21 Steelers e Browns significa que eles não pontuaram nem na prorrogação, porque a prorrogação, eu já fiz um vídeo falando das regras da prorrogação, significa que eles não pontuaram, porque quem pontuasse ali ganhava o jogo, nenhum deles pontuaram, tava chovendo, teve field goal perdido pros dois lados. Mas para os Browns não foi o pior dos resultados. Para um time que na temporada passada não ganhou nenhum jogo, fez 0 vitórias e 16 derrotas, um empate no primeiro jogo já tá bom. O Tyrod Taylor foi o quarterback dos Browns, não é o quarterback que os Browns esperavam. Ele veio dos Bills, ele é promissor, mas nossa, quando se via o Tyrod Taylor nas campanhas da prorrogação, não foi legal. E do outro lado, o Big Ben também não foi tão bem assim. Ele fez 3 interceptações nesse jogo, que é péssimo pra ele, e teve 6 turnovers pros Steelers nesse jogo, que é muita coisa, é um desempenho muito aquém dos Steelers. Além disso, eles estão sem o Le'Veon Bell, que é o running back deles, que tá uma polêmica gigantesca de que não estão pagando tanto quanto ele quer, e ele não tá jogando com o time. E hoje, na terça-feira, eu tô gravando esse vídeo na terça, vocês estão vendo ele na quarta provavelmente, o Le'Veon Bell foi retirado do elenco do time, então a gente não sabe o que vai acontecer. Ele ainda pode assinar um contrato com os Steelers, mas na boa, eu acho muito improvável. 49ers e Vikings jogaram, era um jogo que eu tava esperando muito ver, porque eu gosto muito dos Vikings, chegaram na final da Conferência Nacional na última temporada, e os 49ers que ganharam todos os jogos em que Jimmy Garoppolo foi o quarterback iniciante, o quarterback inicial que começou ali como titular, mas ele perdeu a invencibilidade, o jogo foi 24-16 para o Minnesota Vikings.
Foi um jogo legal, o Stephon Diggs, wide receiver do Minnesota Vikings, o herói da temporada passada do Milagre de Minneapolis, ele continua sendo um baita receiver, ele fez recepções muito legais, e o Kirk Cousins, que é o mais novo quarterback dos Vikings, mostrou ser uma ótima opção de quarterback. Na temporada passada eles usaram o Case Keenum até o final da temporada pra eles, e aí o Case Keenum foi pra Denver, e o Kirk Cousins mostrou tá muito bem. Eu acho que os Vikings continuam sendo fortíssimos concorrentes ao Super Bowl. Do lado dos 49ers, o 49ers não fez um jogo ruim, mas teve muitos erros, o Jimmy G fez interceptações, fez pick six, e a offensive line não tá tão legal quanto eu esperava que tivesse, e a defesa dos 49ers também não, né? Então o Jimmy Garoppolo deixou de ser invicto, ele fez bons passes, mas fez pick six, que é quando a interceptação é retornada pra touchdown, né? Então não foi tão legal assim. Bengals e Colts fizeram um jogo interessante também, foi 34-23 para os Bengals de virada, porque o Andrew Luck, que é o quarterback dos Colts, ficou fora durante muito tempo, ele voltou, os Colts começaram ganhando e falaram, caraca, tá vindo aí os Colts, né? Mas os Bengals viraram, fazendo 17 pontos só no quarto, o que foi muito legal. O Andy Dalton, que é o quarterback dos Bengals, tá muito bem, ele fez um baita jogo, apesar de ter sido interceptado no comecinho do jogo. E do lado dos Colts, o Andrew Luck voltou, fez um bom jogo, fez 39 passes completos para 53 tentativas de passe, o que é bom, ele tá engrenando e eu acho que ele continua sendo um forte quarterback, mas vamos ver como é que os Colts engrenam, né? Indo de um jogo um pouco mais disputado para um jogo que não foi nada disputado, os Bills levaram de 47-3 para os Ravens, cara. Os Bills eram um daqueles times que não estavam muito bem, mas com o draft, com a off-season que eles tiveram, a gente tava pelo menos esperando que alguma coisa fosse acontecer, e nesse primeiro jogo foi um desastre, cara, desastre. Talvez o único time que concorra com os Bills de pior desempenho essa semana foram os Lions, que eu falo daqui a pouco. Os Ravens só não ganharam demais porque eles tiraram o Flacco no final pra poupar ele um pouco, mas o Joe Flacco fez um jogo maravilhoso, ele foi muito bem, e mostra por que o Lamar Jackson tem que esperar no banco um pouco enquanto o Joe Flacco é titular, sabe? A defesa e o ataque dos Bills foram muito mal, o Nathan Peterman, que foi escolhido como quarterback principal dos Bills, fez 2 interceptações e saiu do jogo, e aí o Josh Allen, que foi recém-draftado, entrou, mas também não ajudou muito, não foi legal. Enquanto isso, o Joe Flacco fazendo 3 touchdowns, um baita jogo, convertendo segunda para 26, foi umas coisas absurdas, foi muito legal. E os Ravens mostraram que chegaram de verdade, mas calma, porque eu acho que o mérito foi muito dos Bills dessa derrota bizarra aí. Os Titans jogaram com os Dolphins e bateram o recorde de maior jogo da história, e não é de mais legal, é o jogo mais longo. O jogo durou 7 horas, desde que ele começou até a hora que ele terminou, porque tava tendo muito raio em volta do Hard Rock Stadium dos Dolphins, então ele se tornou o jogo mais longo da história. Ele começou às 2 da tarde e ele foi acabar lá pras 11, foi bizarro. O jogo terminou 27-20 para os Dolphins, e sinceramente os jogadores já foram merecedores de vitória pelo cansaço, cara. O Ryan Tannehill, que é o quarterback dos Dolphins, fez um bom jogo, ele tá bem. O Jaquim Grant fez um retorno maravilhoso de 101 jardas num kickoff no quarto, foi muito da hora. E do lado dos Titans, o Marcus Mariota machucou a mão, e depois que ele machucou a mão, deu pra ver como os Titans dependem muito dele. O Blaine Gabbert entrou e não foi bem, e a vitória acabou ficando com os Dolphins 27-20 no jogo mais longo da história da NFL. Os Patriots jogaram com os Texans 27-20 para os Patriots, e esse jogo mostrou pra gente como Tom Brady, um quarterback de 41 anos que jogou 8 Super Bowls ganhando 5, ainda está impecável. E esse menino aqui, Rob Gronkowski, também, ele teve 7 recepções para 123 jardas, ele fez mais jardas do que muita gente nessa rodada, foi muito bem. O Gronkowski continua incrível e o Tom Brady depende muito do Gronkowski, até porque a situação dos receivers nos Patriots está complicada. O Rex Burkhead foi o running back principal dos Patriots, mas o Jeremy Hill, que é um outro recém-trazido para os Patriots, jogou um pouquinho. O problema é que ele machucou o joelho e tá fora da temporada, então os Patriots, que já estavam numa situação difícil de wide receivers, agora tem um running back a menos também.
Mas vamos ver, né? Do lado dos Texans, os Texans fizeram um segundo tempo muito melhor que o primeiro. Os Patriots fizeram um segundo tempo muito pior em compensação. E eles tentaram virar na última campanha, acabou não rolando. E isso foi graças ao punter dos Patriots, o Ryan Allen. E é essas coisas que a gente não repara normalmente, cara. O Ryan Allen, que é o punter dos Patriots, ele conseguiu fazer um punch na linha de 1 jarda, que dificultou muito pro Deshaun Watson conseguir fazer a campanha que ganharia o jogo. E eles só precisavam de um touchdown pra virar. Então é muito interessante ver como é que o Bill Belichick, que é o técnico dos Patriots, consegue reforçar coisas que parece que não são tão importantes, mas são, sabe? E o Deshaun Watson, falando dos Texans, errou, apesar de ir muito bem. Ele foi bem. O Lamar Miller, que é o corredor dos Texans, ele também jogou bem, fez corridas muito interessantes. Os Texans estão bem nessa temporada, mas foi um jogo muito difícil contra os Patriots lá em Boston, no Gillette Stadium. Os Bucks e os Saints fizeram o melhor jogo, se não fosse o Sunday Night Football, que a gente vai falar daqui a pouco. O Ryan Fitzpatrick está substituindo James Winston, que é o quarterback principal dos Bucks, que está suspenso por ter assediado a motorista do Uber, mas o Ryan Fitzpatrick colocou a camisa de Ryan Fitzmagic e fez um jogo maravilhoso, com 417 jardas, 4 touchdowns e sem nenhuma interceptação, e tudo isso foi no Superdome, estádio do Saints. O jogo acabou 48-40 para os Bucks, num baita jogaço, o jogo de maior pontuação nessa rodada, mas quase empatando com o jogo dos Jets e Lions. O Drew Brees também jogou bem, ele fez 439 jardas, 3 touchdowns, nenhuma interceptação, o que mostra que ele continua bem. Mas mesmo assim, cara, o que foi isso que os Bucks fizeram? Os Buccaneers já não são aquele time que você vê indo, esse daí vai pra Super Bowl. Ainda estão sem o James Winston, que é um baita quarterback, e mesmo assim o Ryan Fitzpatrick fez milagre, foi muito da hora. Isso mostra que talvez o Buccaneers volte para o hall dos grandes times aí nessa temporada. O James Winston vai ficar fora por mais 2 jogos, tô muito curioso pra ver como é que vai ser o Ryan Fitzpatrick nesses próximos jogos, né? O Kansas City Chiefs jogou com o Los Angeles Chargers e foi interessante porque o jogo foi 38-28 para os Chiefs, foi um baita resultado dos Chiefs nessa primeira semana. O Patrick Mahomes, que é o quarterback que substituiu o Alex Smith depois que ele foi para os Redskins, mostrou ser um excelente quarterback, tá substituindo muito bem mesmo. O Tyreek Hill jogou pra caramba, com retorno para touchdown no punch e touchdown de recepção, ele foi bem pra caramba. E do lado dos Chargers, os Chargers fizeram mais first down e mais jardas totais. Eles sofreram 2 turnovers, os Chiefs não sofreram turnovers. E o Philip Rivers tentou 51 passes, acertando 34, o que é bom, mas não deu. Os Chiefs ganharam, fizeram um jogo melhor contra os Chargers no StubHub Center. Foi um baita jogo também. Seahawks e Broncos fizeram um jogo ali na parte das 5 horas da tarde, que eu tava esperando muito pra ver. Foi um jogo interessante, teve 3 turnovers pra cada lado, mas me preocupou o desempenho dos dois times. Os Seahawks, é claro, aquilo que a gente já falou tantas vezes, eu esperava uma offensive line melhor para proteger o Russell Wilson, quarterback, não rolou. O Russell Wilson jogou bem como sempre, mas fez 2 interceptações, ele continua sofrendo com a offensive line, ele foi sacado várias vezes também. E do lado dos Broncos, o Case Keenum estreou como quarterback que saiu dos Vikings e foi para os Broncos. Os Broncos, depois do Peyton Manning, já sofreram com Paxton Lynch, já sofreram com Brock Osweiler, e agora eles estão tentando fazer o Case Keenum ver se é uma boa opção, e ele cara, o Case Keenum é bom, mas ele fez 3 interceptações, também tá sofrendo um pouco com a offensive line. Mesmo assim, ele contou com o Emmanuel Sanders, que é o wide receiver, e foi muito bom. Então foi um daqueles jogos que podia ter sido para qualquer lado, acabou sendo 27-24 para Denver Broncos. Foi um jogo legal. Os Redskins jogaram contra os Cardinals e mostraram que Alex Smith está jogando muito nos Redskins, cara. Os Redskins são aquele time que devagarzinho tá subindo bastante no hall dos grandes times aí. O Alex Smith estreou com 255 jardas, 2 touchdowns por passe, mostrando que ele tá bem sólido. Mas o maior destaque para mim dos Redskins foi Adrian Peterson, que saiu dos Vikings, foi para os Redskins e fez excelentes corridas, mostrando que ele é pica das galáxias. Os Cardinals, por outro lado, não jogaram bem. O Sam Bradford, que é o quarterback deles, enquanto o Josh Rosen, que foi recém-draftado, tá lá amadurecendo, ele fez um jogo bem mediano e nem o Larry Fitzgerald, que é um baita recebedor, batendo vários recordes aí de jogos pelos Cardinals, nem ele conseguiu ajudar muito. 24-6 para os Redskins.
Os Cowboys jogaram com os Panthers em outro jogo que foi bem morno, e é um daqueles jogos que a gente espera bastante, porque os Cowboys, teoricamente, são bem fortes, e os Panthers também, mas nem Dak Prescott, quarterback dos Cowboys, e nem Cam Newton, quarterback dos Panthers, fizeram um bom jogo. Eu já conversei muito no Instagram com a galera sobre o Dak Prescott, porque eu acho ele um bom quarterback, mas tanto na temporada passada quanto nessa... Ele não tá me mostrando nada, mas calma que ainda falta muito jogo pros Cowboys, então vamos lá, Cowboys. Mesmo assim, eles ganharam 16-8, né? O jogo foi meio morno, os times não empolgaram muito, então vamos ver. Eu acho que dá pra gente esperar pra ver como é que vai ser mais pra frente. E aí vem o eleito essa semana, o melhor jogo da rodada, com o melhor jogador da rodada, Aaron Rodgers. Esse vídeo aqui inteiro é pra chegar nesse ponto e falar da virada histórica dos Packers contra os Bears, 24-23. E, meu Deus do céu, é um momento incrível que a gente tá vendo aqui, em que a gente tá vendo... Eu quero tanto uma camisa do Aaron Rodgers nessa parede, em que a gente vê jogadores tão fora de série. Os Packers têm uma sorte bizarra com o quarterback, com Bart Starr, com Brett Favre, e aí vem o Aaron Rodgers, que eu acho que supera esses outros dois, e ele consegue ser um cara bizarro. Vamos lá então. Os Bears fizeram um ótimo primeiro tempo, eles abriram 20-0, tava 20-0 até o final do terceiro quarto do jogo. Os Bears estavam querendo muito testar o recém-contratado Khalil Mack, que veio do Oakland Raiders, uma troca que eu já falei, já que acabou saindo muito barata para os Bears, porque o cara é provavelmente o melhor jogador defensivo da liga, e ele fez um jogo perfeito. O Khalil Mack fez um jogo perfeito com um sec, uma interceptação, um fumble forçado, um fumble recuperado para touchdown. Ele fez o jogo perfeito, o melhor jogo da carreira dele. E o Rodgers ainda, no final do segundo quarto, machucou o joelho e ficou fora e foi substituído pelo DeShone Kizer, ou seja, a noite estava muito triste para os Packers, até que o Aaron Rodgers voltou. Ele foi nos médicos, os médicos falaram, não, até que você tá de boa, acho que dá pra você jogar. Ele voltou com uma proteção, ele voltou mancando um pouquinho ali. Os Bears até fizeram um field goal depois, pra ficar 23 ali, mas chegou o Aaron Rodgers, cara. Ele invocou o modo fúria, ele começou a jogar muito. Os Bears também tiveram muito mérito nisso, porque eles começaram a ir bem mal, mas o Aaron Rodgers começou a fazer passes, cara, de cair no colo do jogador, ver janelas minúsculas. Ele também contou muito com a ajuda dos seus recebedores, o Randall Cobb jogou muito. E aí o que aconteceu? Os Packers viraram 24-23. O Everaldo Marques na transmissão da ESPN não tinha garganta. Foi simplesmente bizarro e eu simplesmente agradeço por a gente poder ver um cara como o Aaron Rodgers jogando. O cara é fantástico. E os meus dois quarterbacks favoritos são o Aaron Rodgers e são o Tom Brady. Eu não queria que o Aaron Rodgers machucasse. E eu acho muito legal que o Tom Brady fala que o Aaron Rodgers é mais talentoso que ele. E o Aaron Rodgers fala que o Tom Brady é o GOAT. E mais feliz ainda, no dia 4 de novembro tem Sunday Night Football entre esses dois mitos. E eu vou ver eles lá no Gillette Stadium, cara. Então eu quero muito trazer pra vocês porque vai ser demais. Foi muito legal e encerrou o domingo com tudo. Só pra finalizar, tivemos 2 jogos ontem no Monday Night Football, não é assim sempre, normalmente é apenas um jogo de segunda-feira, um jogo na quinta e o resto no domingo, porque até tem bastante time que descansa. Mas o primeiro jogo do Monday Night Football foi Jets e Lions. O Sam Darnold estreou pelos Jets, ele foi draftado recentemente, nesse último draft, e os Jets falaram, Sam Darnold, você vai ser o titular, esse é o primeiro jogo da sua carreira, vai. Na primeira jogada, no primeiro snap, ele fez um pick six, que como eu disse, é uma interceptação retornada para touchdown, e os Lions começaram com um touchdown, cara. Mas quem viu esse jogo até o final sabe que parece outro jogo o que virou depois. Depois de tudo isso, o Sam Darnold compensou e muito, fez ótimos passes, ele demonstrou uma baita liderança, foi muito legal. E aí os Jets, por uma questão de sorte, por uma questão de momentum, ou seja, eles muito bem e os Lions não conseguindo se estabelecer, os Lions fizeram um jogo horrível depois, horrível. O jogo acabou 48-17 para os Jets. 31 pontos dos Jets foram só no terceiro quarto, isso é absurdo, é muito raro de se ver isso na NFL. O Matt Stafford, que é um quarterback muito bom dos Lions, ele fez um jogo muito ruim, ele fez 4 interceptações, depois ele meio que machucou, foi substituído pelo Matt Cassell, que fez mais uma interceptação. Foi um jogo
para os Lions esquecerem. Os Lions estão com um novo head coach, que é o Matt Patricia, que até ano passado era coordenador defensivo dos Patriots, e esse foi um jogo muito ruim para os Lions. A defesa e o ataque dos Lions apagaram e foi um funeral no Ford Field, que foi o estádio, que é o estádio dos Lions, né? Os torcedores estavam indo embora e tudo mais. Eu acho que os Jets tiveram um pouco de mérito, sim, tiveram mérito, com certeza, pela vitória, mas eu acho que foi muito mais a tristeza que tava os Lions, cara. Tava ruim de ataque, tava ruim de defesa, interceptação pra todo lado, foi triste de se ver. E o jogo demorou pra acabar e a ESPN resolveu substituir pelo Rams e Raiders, que começou às 11 horas da noite, que foi o último jogo dessa semana 1 e o último jogo que eu vou falar aqui também. Os dois times fizeram uma ótima primeira metade, fizeram uma boa primeira metade. O jogo acabou 13-10 para os Rams. A primeira metade do jogo acabou 13-10, estava até que bem equiparado. Os Rams faziam uma campanha ruim, aí os Raiders faziam uma boa, aí depois invertia. Eu tava muito ansioso pra ver a defesa dos Rams com Aaron McDonald, Ndamukong Suh, uns caras incríveis. Em compensação, no ataque, tinha Jared Goff, que se mostrou um quarterback muito bom, foi a primeira escolha do draft de 2016, e o Todd Gurley, que foi simplesmente o melhor running back da temporada passada, e muitos dizem que o melhor jogador da temporada passada. Ele só não foi o melhor jogador da temporada porque o Tom Brady ganhou de melhor jogador, mas ele foi o melhor jogador ofensivo, melhor runner-up, ou seja, o melhor jogador de corrida, e foi demais. E foi legal ver que os dois times têm bons running backs. Então o Marshawn Lynch, que é o Beast Mode, que jogava no Seahawks durante um tempão, ele aposentou e voltou agora, na temporada passada, e agora também, para os Raiders, e mostrou que o Beast Mode continua vivo. Ele fez corridas muito legais, mas o Todd Gurley mostrou por que ele é o melhor running back da liga. Ele fez 108 jardas corridas maravilhosas, e ele mostra que ainda tá extremamente afiado, foi muito legal. E a defesa dos Rams também jogou bem, ela brilhou bem mais no segundo tempo, que foi quando os Rams conseguiram distanciar muito mais esse placar. Os Raiders foram apagando no segundo tempo, o Derek Carr começou a mandar muito mal, e os Raiders sentiram a tristeza de não ter mais o Khalil Mack, que foi para os Bears, que eu falei para vocês agora há pouco. A torcida dos Raiders é um destaque que eu queria dar aqui, porque o time vai se mudar para Las Vegas, vai ter um estádio novo, então eles vão sair daquele estádio ali que inclusive eles estão dividindo com o time de beisebol. Mesmo assim, a torcida tava ali em peso, um monte de gente vestida, gritando que nem uns idiotas. Eu gosto muito da torcida dos Raiders e eles apoiaram muito o time mesmo com essa derrota. Fiquei decepcionado com o Derek Carr, ele foi tão bem em 2016 e nessa temporada não foi tanto. Ufa, esses foram todos os jogos da semana 1, não saia daí ainda, porque a gente vai fazer uma prévia muito rápida de como vai ser a semana 2. Bom, uma coisa que eu achei interessante que a ESPN tá fazendo agora é que um dos jogos de domingo é por votação, então você pode entrar no site da ESPN e votar no jogo que você quer que seja transmitido. Como eu já disse, o jogo de quinta, o jogo de domingo à noite e o jogo de segunda-feira sempre vão passar, e no domingo passa jogo em todos os horários, não necessariamente o que a gente quer, né? Então, quinta-feira, 13/9, Ravens e Bengals no Thursday Night Football. Esse eu vou falar os jogos que vão passar na ESPN e depois a gente vê outros jogos que podem ser interessantes. No domingo, às 2 horas da tarde, Vikings e Packers fazem um baita de um duelo. Eu espero que o Aaron Rodgers continue saudável, ainda estamos aguardando mais informações do joelho dele. E os Vikings que estão aí, né, que eu ainda acho que são um time muito forte, e esse foi o jogo escolhido por votação, Vikings e Packers. No ESPN Extra, que é mais difícil de o pessoal ter, tem na NET, eu acho, na Sky, os Chiefs vão jogar contra os Steelers, o que é um jogo bem legal também. Às 5h25 vai ter jogo na ESPN e na ESPN 2, e dois jogos bem legais. Os Patriots jogam contra os Jaguars, esse foi exatamente o duelo que teve na final da conferência passada. São dois times muito bons, vamos ver se os Jaguars engrenam, porque esse primeiro jogo não me convenceu muito. E também na ESPN 2 tem Oakland Raiders e Denver Broncos. Os Broncos ganharam, os Raiders perderam, mas são dois times fortes. Eu acho que dá Raiders, mas vamos ver o que dá, né? O Sunday Night Football de domingo, dia 16/9, é New York Giants e Dallas Cowboys. São dois times que estão tentando voltar ali e que eu espero que seja um bom jogo. Eu acho que tem tudo pra ser um bom jogo. Eu gosto dos dois times, mais ou menos, mas eu espero que seja um bom jogo de verdade. E aí, fechando a semana 2 da NFL, na segunda-feira às 9h15, Seahawks e Bears. Seattle Seahawks ali sofrendo com offensive line, vamos ver se consegue melhorar um pouco. E o Chicago Bears, que agora tem Khalil Mack, tem Mitchell Trubisky, fizeram um excelente primeiro tempo.
na semana 1, vamos ver contra os Packers, né, vamos ver como é que eles vão nessa semana 2, tá? E aí, outros jogos interessantes que a gente vai ver na semana 2, que não vão ser transmitidos aqui no Brasil, é, por exemplo, Tampa Bay Buccaneers e Philadelphia Eagles, os Eagles que não fizeram uma primeira semana muito boa, mas os Buccaneers que fizeram com o Ryan Fitzpatrick, o que é legal. O New Orleans Saints vai jogar contra os Browns, o que também é um jogo legal, porque os Saints são muito bons e os Browns são aquele time que a gente tá esperando muito ver. Os Falcons e os Panthers não convenceram na semana 1, mas a gente sabe que são times fortes também. E os Rams e os Cardinals jogam também. São dois times que... o Rams aí com essa baita defesa e os Cardinals que perderam, não fizeram um jogo muito legal, então tô curioso pra ver como é que vai ser. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do estilo desse vídeo. Eu tentei ser o mais dinâmico possível, mas é muita informação. O meu objetivo é que a pessoa que não conseguiu acompanhar todos os jogos, o que eu sei que é muito difícil, ela venha nesse vídeo e se informe sobre todos os times. Então me digam se vocês acham que o vídeo tá longo, se não tá. Me digam como vocês acham melhor, como isso pode ser mais legal. E pra você que não sabe, minhas redes sociais eu interajo lá direto pra gente conversar. A programação do canal é toda quarta-feira vai sair um vídeo desse aqui falando como foi a semana anterior e como vão ser os jogos da próxima semana, e no sábado um vídeo sobre a NFL em geral, tá bom? Por favor, deem um like nesse vídeo se vocês gostaram dele, compartilhem esse vídeo que isso ajuda demais no canal, demais mesmo. Muito obrigado pelo apoio de sempre, a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço pra todos vocês, fui!